Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: toda batalha só pode ser vencida se o Senhor estiver do nosso lado. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Por muitas vezes, nós tentamos enfrentar as coisas através do conhecimento. O que eu estou querendo dizer com isso? Que se você quer passar numa prova, você se dedica e você estuda. Se você quer conseguir alguma coisa, você foca simplesmente 100% da atenção naquilo. Se você tem algo que você quer atingir, um objetivo ou qualquer coisa, você simplesmente se entrega e vive como se a única coisa da sua vida fosse aquilo. Mas existem momentos que, por mais que eu me dedique 100%, o resultado que eu quero, simplesmente ele não vem. Eu olho pessoas menos preparadas conseguindo aquilo que eu sou mais capaz. Eu vejo pessoas assumindo os postos de trabalho que eu deveria assumir, porque eu tenho mais competência, eu tenho mais experiência, eu tenho mais qualificação. Eu vejo muitas vezes, até num jogo de futebol, alguma coisa, um time que, entre aspas, seria pior, vencendo de um time melhor. E assim a gente vai notando que no mundo, em alguns dados momentos, o anão, Davi, vence Golias, o gigante. E a batalha, onde será que ela está sendo travada? Essa luta diária que você tanto vê, que parece que tem um monte de gente te atacando, de onde que ela vem? Como que uma pessoa do nada às vezes te encontra e começa a te agredir, te ofender e dizer coisas pra você sem sentido e sem nada? De onde vem tudo isso? E por que às vezes nós somos essas pessoas que ficam perseguindo as pessoas, que ficam fazendo fofoca, contando mentira, criando intriga? Por que nós não conseguimos viver na nossa própria vida e queremos viver a vida do outro? Querendo dizer o que o outro deve ou não fazer, dando opinião, dando conselho, e caso essa pessoa não siga à risca exatamente aquilo que você acha que ela deve fazer, pronto. Você já não fala mais com ela e diz: olha, eu avisei. Então a sua amizade, ela se baseia apenas nos teus interesses. Ou a pessoa faz ou ela não faz, ela não tem escolha. E a vida, ela não é assim. Porque amar é justamente isso. Amar é você ceder espaço. Amar é você dar benefícios, mesmo quando a pessoa ela não merece. Porque no amor não existe lado. Todos nós somos o amor quando nós fazemos a forma que Deus ensina. Na nossa vida e nos nossos entendimentos e na nossa sabedoria, não existe perdão, existe justiça. Se você fez, tem que pagar. Mas a justiça de Deus é diferente da justiça dos homens. E a propósito, parece que quando nós seguimos a justiça de Deus, parece que nós estamos perdendo as coisas. Porque, de alguma forma, aquele que merecia ser punido exemplarmente acaba sendo absolvido. E eu não consigo muito que entender. Mas quando é nós que somos essa pessoa que foi absolvida, essa pessoa que foi perdoada, quando é nós que podemos sentir a paz e a alegria e sentir que não temos mais dependência, quando nós encontramos um propósito maior para a nossa vida, a gente percebe que essa batalha, ela só pode ser vencida se o Senhor estiver do nosso lado. Se a gente vai lá em Provérbios 21, versículo 30 e 31, a palavra do Senhor lá diz assim: não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa se opor-se ao Senhor. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Aqui ficou muito bem claro aonde começam os nossos erros, aonde está o problema dos nossos sonhos e da forma que nós tentamos. Porque nós acreditamos que se certas coisas ou certas circunstâncias fossem diferentes, as coisas teriam dado certo. Então você olha o teu trabalho e pensa: poxa, devia ter estudado, se eu tivesse estudado mais.
Poxa, eu devia ter escolhido o melhor. Poxa, eu devia ter feito isso. Não, eu devia ter perdoado. Não, eu devia. Tá. Olha o que o Senhor nos ensina. Não há sabedoria alguma. Então não importa o que eu soubesse. Não importa o quanto preparado eu estivesse. Não ia adiantar nada, nem discernimento algum. Não importa que eu tivesse entendido tudo. E quantas vezes a gente fala, não, eu entendi isso sim. Você entendeu qual foi? Não, eu entendi. 10 minutos depois está fazendo exatamente a mesma coisa. Ainda que ela consiga discernir, fazer é outros 500. É a diferença entre falar de Jesus e viver de Jesus. Falar eu te amo e viver o eu te amo. Porque o viver eu te amo, você sente na atitude das pessoas. Falar eu te amo, você vê apenas no psique dela. E muitas vezes soa como mentira. Porque se eu tenho uma palavra que não tem uma atitude, é hipocrisia. Nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Então, olha de novo. Se os meus planos forem contra os planos de Deus, vai dar certo? Não, nada pode se opor aos planos de Deus. Se eu tivesse toda a sabedoria, mas os meus planos se opusessem à vontade de Deus, iria dar certo? Não. E se eu tivesse entendido e tivesse todo o discernimento, e aí cai, eu tenho a experiência, eu estou no ponto certo, tudo, daria certo? Não. Nada pode se opor. E aí vem lá. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha. Poxa, eu estou me preparando, eu estudei, eu lutei, eu fui lá, eu fiz, eu tenho um cavalo, né? Se a gente voltar no contexto daquela época, é como se fosse um tanque de guerra. Então era uma arma extremamente, assim, temerosa, né? Quem tinha um cavalo e esse cavalo estava preparado para a batalha, seria o melhor soldado que podia ser. Mas no fim, nada disso adiantou. Por quê? Mas é o Senhor que dá a vitória. O mas, ele invalidou tudo que estava escrito acima. Já não vale mais nada. Então a gente percebe primeiro que para que a nossa vida ela possa prosperar, para que o sucesso possa alcançar, para que eu possa vencer, para que as coisas possam dar certo, primeiro tem que ser os planos de Deus. Sem isso não adianta. E eu preciso conhecer os planos de Deus. Eu posso até me preparar, mas a minha vitória vai vir do Senhor. E se é o Senhor que vai me fazer vencer, se é o Senhor que vai abrir as portas para mim, se é o Senhor que vai me proteger, por que eu não tenho visto pessoas agradecendo? Ah, eu fiz a minha, né? É dele. Não, Deus não ajudou em nada. É minha faculdade, não, é a minha família. Aí a gente olha a família, ela está sendo destruída para tudo quanto é lado. Se fosse a família do Senhor, o diabo não toca. Mas é a sua família. Você quer que a sua família, como dizia Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí? É a sua família ou é a família do Senhor? É o seu trabalho ou é o trabalho que Deus te colocou? É a sua vida ou é a vida que Deus te emprestou? A relação que nós temos com as coisas que nos pertencem diz muito sobre aquilo que nós acreditamos. Enquanto for sua, é do diabo. Enquanto for de Deus, o maligno, ele não toca. E nós estamos vivendo no meio de uma batalha espiritual. Se você hoje está ouvindo esse áudio, sente que a sua vida tem mudado, sente que tem dias Deus tem falado com você através dele, sente que tem se convertido, sente que tem ficado mais calmo, que tem sentido menos medo, menos insegurança, tem sentido mais paz, tem conseguido discernir sobre as coisas, tem tido sabedoria, tem conseguido orar, escutado louvores, está pensando em ler a Bíblia ou está lendo a Bíblia já faz 30 dias. A sua vida mudou graças a uma coisa. Você trocou de lado. Você tirou das mãos de Satanás essa sua vida e colocou nas mãos do Senhor. Então você disse, olha Jesus, a minha vida, ela sempre foi sua. Eu estou te devolvendo aqui. Faça com que eu cumpra a tua vontade. Que a minha família seja a sua família. Restitui o meu lar. Mas a família de Deus, todos têm que ser de Deus. Não adianta um só. E cabe a nós não brigar com as pessoas para que elas se convertam, porque não é por imposição. Você não está sendo obrigado a ouvir esse áudio.
Você não está sendo obrigado a ler a Bíblia, você lê por amor. Você lê porque você teve entendimento, discernimento, revelação do Espírito Santo. Você vê que Deus disse coisas que faz sentido da sua vida e que você já não aguentava mais viver na escuridão. Você quer viver a verdade, cansou de viver mentiras, cansou de viver no pecado, cansou de ser escravo, cansou de sentimento, cansou de tudo. Cansou de ter que comer simplesmente porque não suporta os próprios pensamentos. Cansou de ter que tomar remédio para dormir porque deita na cama e a cabeça fica 1 milhão. Parece que as coisas não desligam mais. E o tempo inteiro você depende de alguma coisa. Se é para ser feliz, eu preciso beber. Se é para não me sentir sozinho, eu preciso conversar com alguém para desabafar, porque eu não suporto mais os meus sentimentos. Toda essa tribulação, tudo isso é uma batalha espiritual que está acontecendo dentro de você. E se você não fizer nada, você já é do diabo. Eu sinto te informar, você já é do diabo. Porque nós precisamos renunciar ao pecado, renunciar a tudo aquilo, porque na minha carne não existe o bem. É exatamente assim. Mas como que eu posso vencer essa batalha? O que eu posso fazer contra isso? Será que a Bíblia fala sobre isso? Efésios 6, versículo 12 e 13. Pois não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam de toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Ficou bem claro. Aquela pessoa que você não gosta, o problema não é ela. O problema é o espírito que está nela. O teu marido que talvez você não suporta, ou a tua esposa que você não aguenta mais olhar na cara. O problema não é ela. O problema é o espírito que está nela. Ou eu vou inverter. Talvez seja o diabo que está em você que seja o problema. Porque enquanto eu culpo as pessoas, o mal sou eu. Jesus nos ensinou a admitir e a confessar. Então eu tenho que olhar a minha vida e encontrar o meu problema e através do Senhor buscar a minha conversão. E o meu parceiro, a minha parceira, o meu filho, minha mãe, meu pai, meus amigos, sejam lá quem for que eu convivo, precisam ter o mesmo comportamento. Porque não basta eu conhecer a fisionomia de uma pessoa. O coração a gente vê pelas palavras e pelo comportamento. E se na boca das pessoas só sai fofoca, mentira, intriga, julgamento e fica contaminando, e eu não consigo ver uma palavra sobre Jesus, sobre o reino de Deus, sobre um versículo da Bíblia e nada, diabo não fala de Deus, diabo não fala de Jesus. Então essa batalha você já sabe do lado de quem que ele tá. E depois, não fala que a máscara caiu, que você não conhecia a pessoa. Cara, o mal é uma questão de você querer ver. Ele dá indícios o tempo todo. O tempo todo. Agora vamos, convenhamos. 2 pessoas sem Deus, debaixo do mesmo teto. Não funciona. Pode falar que ama, pode falar que aguenta, pode falar o que for. Vai chegar um momento que ele vai achar uma brecha perfeita e vai acabar com tudo. E não adianta ficar lá chorando. Ai, vou pedir para alguém orar para trazer de volta. Eu adoro. Nossa, mas tem coisa que eu fico feliz de ver. Aqueles adesivos no poste, dizendo que traz marido, quebra de maldição. Adoro o pastor que fica falando que fizeram macumba, porque a inimiga tá lutando e você não tá lutando, porque vai trazer o noivo de volta e pega a calcinha e pega não sei o quê. Todas essas coisas com compromisso com Jesus seriam resolvidas sem custo nenhum. Mas tem gente ganhando dinheiro em cima da tua dor, em cima do teu apego. Porque enquanto você continua apegado pelas coisas, enquanto você coloca a tua felicidade em alguma coisa, você sabe onde está a minha felicidade? Ela está no Senhor. Você sabe onde está a minha alegria? Está no Senhor. Sabe onde está o meu amor? Ele está no Senhor. Sabe onde que eu guardei as coisas mais importantes da minha vida? No Senhor. Sabe de quem é a minha família? É do Senhor. Sabe de quem é tudo que eu tenho? É do Senhor. Quando Ele quiser, Ele pode pegar qualquer coisa, inclusive até a minha vida. Ele pode recolher a vida de qualquer pessoa. Qualquer pessoa que eu amo, Ele pode recolher a vida, porque são todas do Senhor. E Deus, quando Ele chama, Ele não está tirando de perto de mim. Ele está reservando para que nós possamos viver a eternidade.
porque ele sabe que o sofrimento dessa vida é tamanho e que aqueles que cumpriram o seu propósito merecem sair daqui. Então a gente parte em paz. Já não tenho mais medo de morrer, nem medo de viver, nem medo de enfrentar, nem medo de nada. Eu sei que os meus inimigos, eles são espirituais e eles são invisíveis. Invisíveis, você não vai ver, mas você pode ouvir. Porque Jesus disse, olha, a boca fala do que o coração está cheio. Os teus sentimentos vão dar testemunho de quem está com você. Quer reconhecer quais são os frutos do Espírito Santo? Gálatas 5. Mas os frutos do Espírito Santo são paz, alegria, amor, amabilidade, autocontrole, esperança, perseverança. Tudo isso somente o Espírito de Deus pode produzir, diferente da carne, que é idolatria, luxúria, inveja, ciúmes, brigas, discussões. É fácil perceber aonde está Deus e aonde não está. É só olhar os nossos sentimentos. E eu vejo um equívoco muito grande, porque a gente não entende isso. A gente não entende. A gente consegue distinguir um som, consegue distinguir uma cor, consegue distinguir o aroma de uma coisa, mas nós não conseguimos perceber quando o diabo está perto de nós, porque nós não temos entendimento. E Deus está falando, olha, presta atenção só numa coisa. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo do tempo mal. Vai ter um tempo que o mal ele vai ficar sambando na nossa vida enquanto essa batalha estiver acontecendo. Ele vai colocar dúvida no teu coração, ele vai colocar pensamento, ele vai colocar situações, ele vai colocar coisas que te atentam. O primeiro olhar de algo que te atenta, você não pode fazer nada, mas o segundo é a escolha sua. E quais são as armas que nós podemos? Como Deus diz que é essa armadura? Através da palavra de Deus, através do Espírito Santo, através do louvor. É o que a gente fala todos os dias para você fazer. Todos os dias. Começa o seu dia forte. Se você tivesse que fazer uma viagem todos os dias e você sabe que você precisa de combustível para fazer e que o teu carro não tem, o que você faria toda manhã? Seria abastecer o carro? É assim que tem que ser. A primeira coisa do nosso dia é o Senhor, é a palavra de Deus, é o louvor. Acordou? Obrigado, Jesus, por mais esse dia. Já liga o louvor. Já vai tomar um banho? Põe a palavra de Deus para você ouvir, já ouve a palavra, já medita. Vai, 7 e pouquinho, tá saindo áudio, já ouve 20 minutinhos. Cara, você já vai começar o teu dia bem. E você vai notar que a próxima vez que você tiver um tempo, você vai querer pôr mais palavra, mais devocional e mais louvor. E no outro tempo, e cada vez, ao invés de você ficar rolando feed de rede social, você vai colocar Deus. Cada vez você vai estar mais forte. E então, depois da batalha, olha que maravilha, louvado seja o Senhor, vocês continuarão de pé e firmes. De pé e firmes. De pé e firmes. Ninguém vai poder mexer com vocês. O que eu disse? De quem que é a família? Essa casa é de Deus. Essa família é de Deus. Eu sou do Senhor. Eu sou de Jesus. Antes as pessoas te reconheciam como mulher de fulano, parente de ciclano, beltrano, ou é isso ou é aquilo. Não. Que as pessoas nos reconheçam pelo nosso Senhor. Que a vida de Cristo seja vista na nossa vida. Que o amor seja o nosso lema e o nosso guia. Que nós vamos passar nessa batalha assim. Conhecemos os nossos inimigos pelas palavras. Começa a olhar a palavra. Eu sempre vejo pessoas e eu olho as palavras. E eu conheço a palavra de Deus. E se eu vejo que tem uma palavra que cabe, eu dou uma palavra de Deus. Porque eu não estou aqui para condenar as pessoas. Ainda aqueles que hoje lutam do lado errado. É justamente esse que nós estamos lutando, não para destruir, mas para converter. Eu não te olho como um inimigo, eu te olho como uma pessoa que precisa ser amada, como eu precisava ser amado um dia. E como fez diferença esse amor de Deus na minha vida. E como fez diferença nas relações. Não sou perfeito. Eu erro muito, muito, muito. Mas pelo menos eu tenho discernimento. E eu sei que se for para alguma coisa dar certo na minha vida, vai ter que passar nas mãos de Deus. Eu sei que cada vez que eu levanto da minha cama, é graças a Deus. Eu sei que todos os dias que eu tenho um prato de comida na minha frente, é graças a Deus. Eu sei que se eu tenho uma roupa ou algum conforto ou coisas muito mais do que eu merecia,
é graças a Deus, que usa de outras pessoas que são dele para poder abençoar a minha vida. E a gente precisa retribuir isso sim. De quem que é a tua família? É sua ou é do Senhor? De quem que é a vida? É sua ou do Senhor? Se Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Quem disse isso? Jó. Quando ele começou a perder todas as coisas, ele não maldisse Deus. Ainda que a sua esposa o dissesse: olha, por que não maldiz esse Deus e morre? Ele, não, eu não. Quem sou eu para fazer isso? Porque se essa batalha sem Deus, você já perdeu. Você já perdeu. Quantas vezes você não perdeu e não entendia, achando que era uma questão de oportunidade? O dia que Deus precisar te capacitar, Ele capacita. E eu sou uma prova viva disso. Eu não tenho faculdade de nada. Desenvolvo coisas no computador, como a linguagem, tudo. Show de bola. Eu me sinto parte do TI do Senhor, né? O que é preciso fazer para que as habilidades dele use, eu tenho obediência e isso para mim basta. Isso para mim basta. Não por vaidade, nem por nada. Porque se a gente puder alcançar uma dessas pessoas que hoje talvez a gente olhe como inimigo e elas puderem ficar do mesmo lado que nós e passarem pelo mesmo processo de conversão, vai ficar maravilhoso. Por isso que a gente sempre fala, olha, escute onde outras pessoas possam ouvir, porque quando a bênção de Deus é derramada dentro de um lugar, talvez pela tua vida e pela tua oração, todas as pessoas elas vão sentir. Por isso que tem lugares que a gente vai e sente paz. Não é o lugar, é a atitude de oração, é a pessoa que está ali dentro andando com o Espírito Santo. Se a gente olha lá em Pentecostes, quando desceu línguas de fogo do céu, primeira vez que o Espírito Santo veio, todas as pessoas sentiram e começaram a falar em línguas estranhas e todo mundo se entendia. E talvez seja isso, seja aquele ponto onde as pessoas se entendem, onde eu não quero mais dar uma desculpa, eu já não quero colocar a culpa em ninguém, a culpa é minha. A culpa é minha porque era a minha vida, agora é a vida do Senhor. Era a minha casa, eram as minhas coisas, era o meu trabalho. Não, agora é o trabalho do Senhor. Então eu tenho mais respeito, eu tenho mais admiração, eu tenho mais gratidão, eu tenho mais zelo, porque eu já não estou ali por mim, eu estou ali representando a Deus, eu estou ali servindo ao Senhor, eu estou onde Ele me colocou, fazendo o plano dEle, com a armadura dEle, na batalha dEle. Mas uma coisa Ele me garantiu, que eu vou continuar de pé e firme, para a honra e glória do Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que você consiga ter discernimento dessa batalha espiritual. Não é contra as pessoas, é contra o espírito que essas pessoas abrigam. As pessoas que não creem em Jesus, que não entregaram a sua vida, que não se converteram, que não se alimentam diariamente, que não colocam Jesus em primeiro lugar, essas pessoas, infelizmente, vai ter alguns momentos que o mal vai tomar a vida delas e elas vão fazer coisas que vão te chatear e vão te magoar. Mas o nosso Deus é maior e nós estamos vestidos com essa armadura. Sabemos que vamos ter que perdoar, sabemos que vamos ter que ajudar, que nós vamos ter que acolher, mas sempre à luz da palavra de Deus e sempre com Jesus, sempre. Se Deus colocou no teu coração, faça, faça. Se Ele disse não faça, não faça. Não se importe com a opinião das outras pessoas, porque é melhor Deus do nosso lado que o mundo. Porque o mundo jaz no maligno. Amém? Que Deus abençoe. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.